Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A majestade do Senhor precisa ser lembrada. No culto, nós lembramos a grandeza de Deus com exaltação, glorificação e louvores, que são elogios ao Senhor. Isso precisa ser feito. Deus é o que é, independente de nós, mas Ele quer que nós espontaneamente o exaltemos, o glorifiquemos, exaltando a majestade dele. Isso precisa ser lembrado e precisa ser falado. Não só na igreja, nos cultos, mas em casa, em todo lugar. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Davi dizia, na presença dos reis e poderosos eu cantarei louvores ao Senhor, exaltarei ao Deus da minha salvação. Cada cristão precisa falar do Senhor, não pode ser cristão de boca fechada. Deus não quer agentes secretos, tudo de Deus é claro, é aberto, o povo de Deus precisa testemunhar, falar, o cristão precisa ser um falante. Há uma ordem de Deus que pesa sobre nós, ide por toda parte falar do Evangelho. Cada cristão tem que entender isso. Não dá para ser um cristão de boca fechada. Não dá para ser um cristão acomodado, agente secreto, parado. Não dá para ser um cristão assim. Deus quer que os cristãos sejam ativos, falantes. Há uma ordem. Quem desobedece é desobediente. No meu entender, está correndo o risco de salvação. Porque se não obedecer, a Bíblia é muito clara, Romanos 10, 9 e 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O cristão que não confessa continuamente o Senhor com a sua boca, segundo esse texto de Romanos 10, 9 e 10, ele não vai ter salvação. Precisa confessar, não só uma vez, lá na época do batismo, lá atrás, não. Sempre tomando a cruz para o mundo e falando de Jesus, anunciando o Evangelho. Ide por todo o mundo, anunciando o Evangelho. Mas eu quero me reportar agora ao Antigo Testamento em um salmo que não tem autoria declarada. Eu penso que é de Davi, mas o Salmo 104 está ali para nos abençoar. E então diz que o Senhor é tão grande que estende os céus como uma cortina. Ele põe na água, nas águas, o vigamento da sua morada. Ele toma as nuvens como seu carro. Como que Deus viaja sobre as nuvens, nas asas do vento. Davi gostava de ter essas ideias de imaginação, Deus voando sobre as asas do vento, voando, cavalgando um querubim, Deus maravilhoso assim. E ele ficava contemplando o Senhor. O versículo 4 diz que Deus faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Vento forte, fogo. Deus preside a tudo isto. Ele lembra, o Senhor lançou os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Naquela época eles não tinham ideia que a terra era redonda, achavam que a terra era muito grande e que estava apoiada em algum lugar, em alguma coisa
de tão grande que era, precisava de ter um apoio firme, e Deus firmou a terra para que ela não vacile. O Senhor tomou o abismo por vestuário e cobriu a terra. As águas ficaram acima das montanhas. Ele está lembrando o dilúvio. Quando houve o pecado que se espalhou pela face da terra, Deus tomou as águas e cobriu a terra. Interessante a visualização que o salmista fazia. Deus cobriu a terra com o abismo, e as águas cresceram e ficaram acima das montanhas. Existem alguns modelos científicos para explicar o dilúvio, não só nuvens pesadas como era antes do dilúvio, mas também águas saíram de reservatórios, imensos reservatórios que havia no subsolo, e essas águas foram liberadas, águas do grande abismo que subiram. Então não só as águas vieram de cima com chuva forte durante 40 dias, mas as águas vieram de baixo também e subiram e encheram a terra, cobriram a face da terra. Naquela época a terra era mais plana e não foi difícil cobrir a terra, alguns metros. As águas cresceram e cobriram a terra toda, que era mais plana. E então é muito interessante essa ideia que passava de geração a geração sobre como tinha sido o dilúvio. Então, no versículo 7, estou lendo o Salmo 104, versículo 7. A tua repreensão, as águas fugiram. Depois de 40 dias crescendo as águas, elas foram repreendidas pelo Senhor e fugiram. A voz do teu trovão, as águas bateram em retirada. O Senhor mandou água que cobriu a terra. O Senhor repreendeu, as águas se foram abaixando. E então aconteceu o que é mais interessante para a gente poder entender. Elevaram-se os montes com o peso da água, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Houve uma mudança na crosta terrestre, em parte por causa do vazio que se formou lá embaixo. As águas saíram, deixaram buracos, digamos assim, aí a terra, com o peso da água, desceu em alguns lugares, em outros lugares ela subiu, formando montanhas. Então foi assim, o relevo da terra foi formado no dilúvio. O peso da água, muitos metros de água, aquilo era muito pesado, fez com que em alguns lugares os vales descessem e as montanhas subissem. O relevo da terra foi formado no dilúvio, e até o lugar que Deus havia preparado. 9. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Ou seja, Deus colocou as águas nos oceanos e fez com que a terra ficasse mais firme, e as águas vêm até a praia, e a terra não é mais coberta por águas, e Deus prometeu que nunca mais seria coberta por águas, para que não mais tornem a cobrir a terra. Interessante, em parte isso é relatado em Gênesis, mas agora no Salmo 104 isso é detalhado, falando da grandeza da operação de Deus. O Senhor, versículo 10, fez rebentar fontes nos vales, e cujas águas correm entre os montes para dar de beber a toda a criação, aos animais do campo, aos jumentos selvagens, às aves do céu e, enfim, para regar as árvores da terra. E o Senhor, do alto da sua morada, continua regando os montes. Bom, se Deus, no dilúvio, quando expulsou as águas, fez os vales descerem, as profundidades dos mares também, e fez as montanhas subirem, mas os rios correm das montanhas para baixo.
como é que a água chega lá no alto da montanha. Houve uma época que eu imaginei que as águas só chegariam no alto das montanhas com chuvas chovendo lá em cima. Mas depois a gente vai perceber que não. Existe o que se chama lençol freático. As águas sobem a montanha no subsolo, se infiltrando. É o fenômeno da capilaridade, que é causado pela atmosfera terrestre. Capilaridade é o fenômeno pelo qual as águas no subsolo, que formam o chamado lençol freático, essas águas sobem por dentro da montanha, depois lá no alto da montanha criam uma fonte e descem ali formando um rio, um riacho, tudo formado com design super inteligente, um projeto totalmente inteligente de Deus para o bem de toda a criação. Como é bom a gente viver em contato com a natureza, a gente experimentar, ver esse fenômeno maravilhoso. Eu, pessoalmente, tenho tido essa experiência porque Deus me colocou num lugar onde eu moro um pouco na montanha e recebo das águas que nascem mais em cima ainda, mais lá no alto, e eu vejo como aquelas nascentes se formam. Mesmo na época em que não há chuva, aquelas águas sobem debaixo da montanha para formarem nascentes que não têm se secado, depois formam um riacho e a gente bebe daquelas águas puras que são filtradas debaixo da terra e carregam sais minerais e nascem águas minerais nos abençoando. É muito lindo tudo isso, é maravilhoso, é digno de um Deus inteligente, sábio e que com minúcias, com detalhes, preparou tudo isso para nós. E então o desabafo lá no versículo 24 do salmista: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Eu fico encantado, maravilhado em ver as espécies de árvores, os animais, as aves, tudo isso muito lindo, o habitat de cada animal na floresta e a água que permeia tudo isso, as árvores que bebem da água do subsolo. É algo muito bonito, tudo isso na natureza é algo muito sublime, como as árvores renovam o ar consumindo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Para nós tudo é muito maravilhoso. Ó Senhor, que variedade nas tuas obras, todas com sabedoria as formaste. Não se esqueça de glorificar o Senhor, Criador dos céus e da terra. A terra foi criada com um projeto inteligente, com um amor maravilhoso por um Deus grandioso. Não se esqueça de glorificar esse Deus e quando você estiver observando tudo na natureza, seja o trovão, seja a tempestade, seja um sol quente ou o que for, lembre-se de exaltar a grandeza do Deus que criou tudo isso, um Deus verdadeiramente maravilhoso. Isso faz parte do culto. Dê a Deus honra, reconhecendo, exaltando, glorificando, engrandecendo a Deus. Este é um caminho muito bom. Você gastar um tempinho para poder dar culto a Deus, reconhecendo a majestade dele, a grandeza. Quando você abrir sua boca para elogiar esse Deus, isso é louvor de que Deus se agrada.